chegou uma outra pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre o uso do canabidiol em pacientes com Alzheimer? Pois é necessário que hajam mais estudos, Walter, para poder corroborar achados preliminares, não é? Observações, evidências preliminares. Eu cito muito assim o exemplo, quando eu faço essa pergunta, eu cito muito exemplo da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina para tratar a Covid-19, né, tornou, em determinado momento, uma grande febre, né? Muita gente ficou muito feliz com a possibilidade dela realmente ser muito útil. E depois as pesquisas vieram, né, os ensaios clínicos controlados, duplamente cobertos, vieram e colocaram exatamente hidroxicloroquina, cloroquina no seu devido lugar, não é? Da mesma forma, para os derivados canabinoides, em todas as suas indicações, é importante que hajam pesquisas contundentes para caracterizar, assim, a eficácia de determinadas substâncias. No caso aí do Alzheimer, o que a gente percebe é que há necessidade de mais estudos clínicos controlados para que a gente possa, sim, quantificar a eficácia dos derivados canabinoides nessa situação, nessa indicação. O que nós temos, assim, muito claro é que para controlar aqueles efeitos, vamos dizer, aqueles comportamentos, né, hipertímicos do paciente com Alzheimer, aí sim os derivados canabinoides têm sido úteis, né? Mas para poder, digamos assim, desacelerar a doença, aí sim, aí precisa estudos mais conclusivos, mais estudos serem feitos para que nós possamos concluir. Então, essa é a minha posicionamento em relação ao Alzheimer. Você falou na cloroquina que chegou a virar uma febre em relação ao seu uso no combate ao coronavírus, e alguns dias atrás a imprensa divulgou uma nota de pesquisadores canadenses dizendo que o uso da maconha bloqueava o contágio pelo coronavírus. Você tem informações a respeito desse estudo? Tenho sim. É um estudo preliminar, também preliminar, no Canadá, feito por um professor muito importante, um grupo que publica muito no Canadá, é o Dr. Igor. Então, eles fizeram esse trabalho, vários trabalhos, um estudo muito bacana, e chegaram a essa conclusão de que os derivados canabinoides, eles interferem com a densidade dos receptores do Covid-19, ou seja, do coronavírus que produz a Covid-19. Então, olha que coisa interessante. O coronavírus, para produzir um dano, né, celular, ele precisa primeiro entrar na célula, nas nossas células, principalmente nas células pulmonares. Para ele entrar nessa célula, ele precisa de um receptor, ou seja, ele precisa de uma ajudazinha. Ele precisa de ajuda de quem? Ajuda do enzima chamada enzima de conversão da angiotensina, ECA. Essa enzima de conversão da angiotensina, para se ter ideia, é o alvo de muitos remédios usados para tratar a hipertensão, como, por exemplo, o captopril, que é o Capotem, o enalapril, né? Essas substâncias são utilizadas para tratar a hipertensão arterial e elas têm a função exatamente de atuar sobre essa enzima. Então, essa enzima, que nós chamamos de ECA2, é o alvo da coronavírus. O coronavírus, então, para entrar na célula, precisa dessa enzima. Olha que coisa interessante. Pois bem, os derivados canabinoides, eles diminuem a quantidade dessa enzima. Diminuindo a quantidade dessa enzima, eles, então, os derivados canabinoides, dificultariam a entrada do coronavírus na célula e, dessa forma, a produção da doença. Então, esses resultados preliminares, excepcionais, né, precisam ser também confirmados, né, por outros colegas, por outros centros, que vão reproduzir novas pesquisas, né, e a partir daí sim fazer essa confirmação. Mas há evidências muito fortes, né, inclusive desse grupo canadense, né, que mostra que os derivados canabinoides poderiam diminuir a doença, né? Eles diminuir essa entrada do coronavírus dentro das células nossas, né? Especialmente das células pulmonares. Então, sim, existe esse estudo muito interessante,
quero dizer que é um grupo que publica bastante, é um grupo muito sério, ligado à universidade, né? Claro, também o que a gente pensa para a hidroxicloroquina, a gente tem que pensar para todas as outras drogas. Ou seja, é preciso que haja novos estudos para que nós possamos concluir de maneira mais segura, mais forte, esta evidência muito forte, que é o fato dos derivados canabinoides diminuírem a entrada do vírus na célula. Não, isso não quer dizer, é por isso que é importante frisar, né? Porque já tem gente batendo palma. Não é para sair fumando maconha, tirando máscara e sair do isolamento social. Tem que ter muito estudo e tem que ter um medicamento produzido com o princípio ativo da cannabis para ser utilizado especificamente para combater o coronavírus, né? Não adianta fumar maconha que não vai resolver o problema. Exatamente. Da máscara, Sim. aglomerar-se, aí realmente isso não é a solução. Mas, de fato, Walter, esse grupo aí, liderado pelo Dr. Igor, é um grupo muito forte, um grupo ligado à universidade, um grupo muito sério, e a gente está assim, numa expectativa muito interessante em relação aos derivados canabinoides nessa indicação que é aí a Covid-19.